Meus amados irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria que nós estamos mais uma vez de volta ao nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Altamira. Queremos cumprimentar aqui os nossos amados irmãos, aos nossos queridos professores, coordenadores da Escola Dominical, todo o nosso povo que estuda as Escrituras conosco. Nós estamos aqui para comentar mais uma lição de número 7, e nós estamos aqui com a presença de mais um convidado ilustre que está conosco aqui nesse podcast para comentar essa lição. Temos o nosso coordenador da Escola Dominical na congregação Monte Sião, e aqui está, portanto, o professor... Torre Forte, né? Professor Pedro, ao qual já cumprimento com a paz do Senhor. Professor Pedro. Paz do Senhor, presbítero Elias. Satisfação estar aqui, né, pela primeira vez, para juntos contribuirmos e crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe, professor Pedro. Então, nós temos hoje, professor Pedro, uma missão especial aqui, né? Falar desta lição, uma lição que traz como tema uma igreja que não teme a perseguição. Professor Pedro, para nós entrar direto na lição, nós temos estudado durante esse trimestre a igreja em Jerusalém, né? Estamos estudando aqui capítulo 1 ao 15 de Atos. Então nós vimos que esta igreja, ela foi revertida de poder no capítulo 2, né? Então de lá para cá, nós temos visto aqui o comportamento desta igreja cheia do Espírito Santo. Como é que ela se comportou, né? Quais eram as atividades que a igreja realizava, como elas realizavam isso, como de fato elas comportavam essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta? E nós vamos trazer aqui para os nossos dias, a lição faz isso, se a nossa igreja, hoje, atual, né, se ela também está assim, porque afinal de contas, nós já estudamos aqui uma lição, que a igreja de Jerusalém é um modelo, né, um exemplo para nós. Então, é um grande modelo para nós. Então, nós vamos analisar exatamente isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que realizou milagres, no caso, o milagre da Porta Formosa, né? E de lá para cá a gente vem acompanhando o desenrolar da história da igreja primitiva. Então, nós vamos hoje para mais uma ação dessa igreja cheia do Espírito Santo, como é que ela se comporta diante da perseguição. Isso é o que nós vamos exatamente estudar hoje, né, professor Pedro? Sim, nós vemos na própria ilustração, presbítero Elias, onde nós vemos mãos algemadas aí, né? Sim. Caracterizando já logo no início da lição que trata-se de uma perseguição. Sim. Né? Então, essa lição, ela nos leva a refletir sobre a coragem da igreja, sobre a fidelidade da igreja diante da perseguição. Sim, sim. Existe perseguição hoje? Qual é a perseguição que existe hoje? Então, o foco dessa lição aqui, na verdade, ela está sobre a estrutura, né? Sobre a postura, melhor dizendo, sim, da igreja primitiva, né? Porque mesmo diante de ameaças, mesmo diante de prisões, mesmo diante de perseguições, né, ela permaneceu firme na sua missão de proclamar o Evangelho. Sim, e acrescentando exatamente o que o senhor falou, ela perseverou firme na missão, né, e também na mensagem, né? A gente vai observar que a mensagem, a palavra, né, era a mesma. Eles não mudavam, não. De acordo com as circunstâncias, ou de acordo com a perseguição, né, de acordo com o tamanho da perseguição, a mensagem era a mesma. A gente acabou de ver agora aqui no capítulo 4, no capítulo 5, a mensagem é a mesma. Não mudava, não. Né? Então, o que a gente vai ver aqui exatamente sobre isso. E aí eu estava dando uma pesquisada aqui, professor Pedro, nós temos nossos dias, eu estava observando, 2024 agora, foram mortos no mundo mais de 15 mil cristãos. Mais de 15 mil cristãos foram mortos, sabe, em pleno século XXI. Assunto tratado em lições do trimestre. Gente, você imagina, né, a missão Portas Abertas, né, que sempre passa esses dados, você imagina, 15 mil cristãos foram mortos no ano passado. Então isso, a gente tem uma impressão, professor, que isso é coisa do passado, que acontecia naquela época, né? Nós temos, por exemplo, mais de 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo, de forma rígida, perseguição severa mesmo, mais de 300 milhões de cristãos perseguidos. Então observe, na época da igreja primitiva aqui,
O mundo nem tinha 300 milhões de pessoas naquela época, nem tinha. Então, para você ver que hoje a perseguição é muito maior ainda. Então, é algo real que a gente está vivendo em nossos dias e que realmente é mais do que, digamos assim, útil uma lição como essa, para a gente analisar e a gente ver como é que a igreja está se comportando hoje diante das perseguições hoje. E a perseguição também hoje, professor, ela não é só física, né? A gente vai estudar aqui outros modelos de perseguição que tem, que a gente também tem que estar atento, para a gente continuar com a mesma mensagem, né? Com o mesmo propósito, né? Destemida, como diz a nossa lição aqui, né? Correto. Pois é, presbítero Elias. Eu encontrei dados, né, de 380 milhões de pessoas que são perseguidas. Sim, sim, mais de 300. Existe hoje, na Coreia, lá, desaparecido, na média de 70 mil missionários, que não se tem notícia deles. Então, ou estão presos ou já foram mortos, né? Tratando-se também da janela 1040, né, que já foi estudado em trimestres anteriores, nós vamos ver que esses países, eles continuam com as mesmas restrições, né? Então, qual é a postura da igreja? Não devemos temer a perseguição. Porque tem relatos, presbítero Elias, que missionários foram e não chegaram nem sequer a pregar a palavra nenhuma vez. Foram só para morrer. Chegar lá e morrer logo, né? Ali. Você imagina, então, né? É como nós conversávamos aqui nos bastidores, né? A perseguição, ela existe desde o início do cristianismo. Lá quando Jesus Cristo foi anunciado o nascimento dele, que eles tiveram que fugir para outro local, né? E devemos confiar que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo e que somente através do Espírito Santo nós podemos manter a ousadia que aqueles lá do princípio da igreja primitiva tiveram. Sim, sim, com certeza. Então, o Cristo, que é, digamos, ele é o fundador do cristianismo, né? Ele foi o primeiro a sofrer a perseguição. Aliás, ele foi morto por perseguição, né? Ele foi morto por perseguição. É claro que era um projeto de Deus, propósito de Deus, mas exatamente ele sofreu isso na pele. Essa perseguição ele sofreu na pele, né? E aí, como eu estava falando aqui também um pouco antes, Deus lá no capítulo 3 de Gênesis, 3 e 15, o Senhor falou que ele poria realmente inimizade entre essas duas descendências, né? Entre a tua semente e a sua semente. Então a igreja, ela sempre vai ser perseguida por isso, porque realmente há uma inimizade entre o mundo e a igreja, entre o povo de Deus, né? Então essa perseguição, a gente pode ficar tranquilo que ela vai continuar, né? Então nós vamos estudar aqui esse assunto, nesses 3 tópicos da nossa lição. A igreja perseguida, a igreja protegida, né? Porque, claro, a igreja não tá abandonada, né? Nós vamos estudar isso. E também a igreja destemida, né? Esses 3 tópicos nós vamos estudar. Então, nós vamos ver aqui, eu gostaria também de ler aqui, professor, a introdução, que é muito interessante essa introdução, que diz assim, olha, desde o início a igreja enfrenta a oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si rejeição e perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos, na sua maioria, é claro, né? Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo, né? Por isso vamos estudar isso lá no segundo tópico da lição, né? Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas, né, para dar livramento e vitória ao seu povo, né? Que bênção, né? Sim. Então veja que a igreja primitiva, ela passou por tudo isso, sofreu tudo isso, porque ela pregava uma mensagem exclusiva. O cristianismo, ele é exclusivo. Tem princípios, tem valores a ser seguidos. Então, por isso, causa, de uma certa forma, um desconforto, né, nas pessoas, no mundo. Causa, de uma certa forma, uma divisão. Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz, mas espada, né? Essa separação, ela tem. De qualquer maneira vai ter. Mas o irmão colocou aqui, o comentarista, que diante de todas essas perseguições, Deus está com a igreja, né? Ele não está sozinho, né? Então, presbítero Elias, diante disso, o nosso texto áureo, ele é muito contundente. Sim, sim. Muito incisivo. Porém, respondeu Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer
a Deus do que aos homens. Sim. Esse versículo aqui, ele expressa a firme decisão dos apóstolos diante da ordem, que era uma ordem injusta, diga-se de passagem, né? Sim. Uma ordem injusta, que eles tinham que se calar. Então, e quem é que estava dando essa ordem? As autoridades religiosas. Sim, sim. O capitão do templo. Nós vamos ver mais adiante quem era esse camarada aí, né? Também quero mencionar, presbítero, sobre a nossa verdade prática, né? Que diz assim, em relação à verdade, a verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida. Sim. E a segunda é Deus a protegerá. Então, a perseguição, ela é inevitável, como você já colocou aqui no início. Com certeza. Jesus mesmo alertou, João 16:33, no mundo tereis aflições. Paulo corrobora com isso, lá em 2 Timóteo 3,12, quando ele diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Sim. Então a perseguição, ela é uma consequência natural de viver e anunciar os valores que confrontam o mundo que você leu na introdução. Com certeza. Confrontam o sistema do mundo. Sim, verdade. Já com relação à proteção de Deus, que é a segunda parte aqui da verdade prática, né? Deus a protegerá. Então a igreja não está desamparada. Sim, com certeza. A igreja cristocêntrica, ela está junto com Jesus Cristo, com Deus, e guiada pelo Espírito Santo. Sim, com certeza. Então, eu até estava observando também, professor, que até acho que eu falei para o senhor aqui no início, que o crente que é bem aceito pelo mundo, né, que não sofre essa oposição, que o mundo aceita ele, que é amigo, que está tudo bem, ele tem problema espiritual, ele está com problema espiritualmente falando, porque já é de praxe, já é, na verdade, comum que o crente que esteja bem com Deus, que esteja pregando as Escrituras, o verdadeiro Evangelho, ele sofre oposição. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então há essa separação. Se nós somos pregadores do Evangelho, se nós somos cristãos que vivemos e defendemos as verdades bíblicas cristãs, com toda certeza nós seremos inimigos do mundo. Nós somos oposição ao mundo. Então há essa oposição, sempre essa guerra que vai haver sempre entre os cristãos e o mundo. E outra coisa que me chama a atenção também, professor, que a gente precisa avaliar, é que esses nossos adversários, esses que nos perseguem, professor, a Bíblia diz que nós temos que orar por eles, amar essas pessoas, né, e não odiá-los. Você imagina a nossa missão, né? Presbítero, eu abri um parênteses aqui, tá? Algum dia, uma pessoa de outra denominação me ligou alguns dias atrás e perguntou se eu oraria pelo atual presidente, né? Sim, sim. Falei, Romanos 13:1. Claro. Eu lembrei na hora, né? Romanos 13:1. Ele admoesta a orar, né? Sim. Pelas nossas lideranças. Por todos. Se está aqui, é porque Deus permite. Sim. Lá em Romanos também, né? Primeiro, principalmente aqueles que estão em eminência, a Bíblia diz, né? Lá em Romanos, lá. Exatamente. Romanos 13. Então, presbítero, só para concluirmos aqui a nossa introdução, sim, na igreja primitiva, ela foi uma realidade constante ali na vida dos discípulos, né, que foram presos, sim, foram açoitados, foram difamados e muitos foram mortos. Sim. E hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, o que temos de perseguição? Primeiro, temos rejeição social, sim, como claro, um fator de rejeição. Temos pressões ideológicas, os grupos sim. que nós mencionamos lá fora conversando, né? Os grupos que buscam, reivindicam os seus direitos. Temos limitações legais. Sim. E também até a violência física, em alguns contextos, né? Sim. Mas a promessa de Jesus permanece. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem. Então, professor, vamos lá no primeiro ponto. A lição 7 traz como tema uma igreja que não teme a perseguição. Então, o capítulo 5 de Atos, que nós estamos estudando, sim, Atos 5, do 25 em diante aqui, também uma parte do capítulo 12 que vamos estudar, né? Então, no primeiro ponto da nossa lição, ela apresenta aqui três grupos
de opositores ou de perseguidores da igreja, né? Correto. Ela apresenta aqui os três, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, né? Então, os sacerdotes a gente já sabe. O sacerdote teve origem lá ainda no deserto, né? Quando foi criado os sacerdotes. Durante toda a história de Israel tinha os sacerdotes. Aí nós temos aqui os saduceus, que era aquele grupo mais rígido, né? Aquele grupo mais rígido, que inclusive lideravam, né, a questão no templo. E depois o capitão do templo. Os saduceus, professor, veja só, eles tinham muita dificuldade, a igreja teve muito problema com eles, porque eles não acreditavam na ressurreição. Não, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Era uma das coisas que ele não admitiu. E o cristianismo vem pregando a ressurreição de Cristo. Então, é natural que entrar em choque com os saduceus. Então, eles mandaram aqui, a gente vai ver aqui que eles mandaram prender os apóstolos, exatamente por causa disso. Naquela época, era uma das únicas doutrinas que não se acreditava, era em ressurreição. Era uma das coisas que não se acreditava. Eles acreditavam, por exemplo, na doutrina de Platão, né, que dizia que a alma, quando morria, ia para um tal de Éon, né, que é como se fosse um Hades, né? Aí tinha a outra lá, acho que era esqueci o nome do homem lá, outro filósofo, que acreditava que a Pitágoras, né, que a alma transmigrava de um para o outro, né, era quase como se fosse uma reencarnação, mas era um pouco diferente. E tinha os epicureus, né, que achavam que não, que morria e se acabava, né? Então essas três eram as três principais doutrinas que se pregava e que se acreditava. Agora, ressurreição, eles não acreditavam. Aí vem os cristãos com esse negócio de que Cristo ressuscitou. Aí entrou em choque com os saduceus. Então, os saduceus eram esses, os maiores opositores do cristianismo, por essa razão. E o capitão do templo, que o senhor já falou aqui, a lição mesmo vai dizer aqui, que era um sacerdote menor do que o sumo sacerdote, né? Constituído para cuidar da segurança do templo. Né? Isso foi criado exatamente naquele período mesmo ali do primeiro século, que antes não tinha, né? No Antigo Testamento não tinha. Então, foi criado esse sacerdote, ele montou uma equipe, né, de soldados para cuidar exatamente do culto, para evitar que o templo fosse invadido, né, por pessoas indevidas, né, e até fiscalizar também o trabalho. Eles também até fiscalizavam o exercício dos levitas nas suas funções, né? Então, o capitão do templo era um desses que tinha essa função no templo, né? Muito bom, presbítero Elias. Então, neste subtópico, muito bem colocado pelos nossos presbíteros, nós vimos aqui que a perseguição da igreja primitiva, ela começou com os poderes religiosos ali, dos judeus, né? Sim. E isso revela uma oposição às pregações, uma oposição ao evangelho. Então, quem eram os perseguidores, colocado aqui pelo nosso presbítero? Os sacerdotes, responsáveis pelo culto no templo, né? Então, eles representavam a religião tradicional judaica. Sim. O outro grupo, colocado pelo presbítero, os saduceus, era um grupo muito influente, embora ele já colocou aqui que eles não acreditavam na ressurreição, né? E rejeitavam doutrinas fundamentais da fé cristã. E esse capitão do templo, né? A gente não sabia que tinha polícia dentro da igreja naquele tempo, né? Então, tinha polícia. Era também alguém influente, né, mas com um cargo menor. Sim. Então, ele ficava lá para não deixar que nada acontecesse de anormal durante os cultos dele, né? Então, ele executava a ordem, ele fazia prisões, tanto é que prendeu aí os servos de Deus. Sim. Então, esses líderes, presbítero Elias, eles viam a igreja como uma ameaça. Qual era a motivação deles para fazer isso? Inveja e medo de perder o poder. Sim, com certeza. Muito bem, então realmente, vamos até estudar agora aqui nos próximos tópicos, né? Essa perseguição nas duas esferas, religiosa e política. Porque isso aqui, até durante a Idade Média, professor, isso imperou muito, né? Esses dois poderes paralelos, né? Que desde o início da igreja primitiva, depois que Cristo subiu aos céus, né? Depois que os apóstolos estabeleceram, né, as doutrinas, já começou esse paralelo, né, esse poder político e religioso, né? Durante a Idade Média, por exemplo, tinha muito isso. Tinha o Império Romano, o Imperador Romano, e o Papa, que era aquela autoridade religiosa. Então, eles andavam sempre em conjunto, né? Então, todos os pecados cometidos no âmbito religioso eram julgados pela igreja, mas executados pelo Império, né? Então, aqui também era do mesmo jeito. Tinha aqui o meio religioso, que nós já falamos aqui, né?
que eram esses três poderes, mas tinha o império, o poder político, né? Que era o Império Romano, na época que já dominava. Então, era nas duas esferas, como o senhor já falou. No poder, na esfera religiosa, os saduceus, os fariseus tinham medo de perder a iminência, né? Ali a influência, porque o cristianismo estava, a lição mesmo vai dizer aqui, que na proporção que o cristianismo se alastrava, se aumentava, o fariseísmo e os saduceus, eles iam se reduzindo, eles iam diminuindo, né? Então eles estavam com medo exatamente disso, de perder a influência para o cristianismo, que estava se crescendo, né, de uma forma extraordinária, e estavam com medo de perder na quantidade e os cristãos assumirem o poder. Na esfera política, a mesma coisa, o Império Romano também tinha esse medo, porque os romanos sempre eles queriam ganhar o favor dos judeus, né? Exatamente para ampliar o império deles. Mas aí o cristianismo agora estava se formando uma religião paralela e que estava também ameaçando o próprio Império Romano. Eles tinham medo, né, de que isso viesse a fazer um movimento tão grande, tirar eles do poder. Né? Então havia esses dois grandes inimigos, que era o poder político e o poder religioso. Né? O certo mesmo, presbítero, é que a verdade, ela incomoda quem vive de aparência, né? E a perseguição religiosa, aqui na esfera religiosa, ela geralmente nasce do medo de perder o controle. Então as lideranças têm medo de perder aquele controle ali, né? Com certeza. Da rejeição à verdade e da resistência ao mover de Deus. Na esfera política, como você mencionou aí também, já que está em Atos 12, versículo 1 até o 5, Herodes tem aqui até uma coisa, parece um pouco antagônico, porque Herodes manda matar Tiago e prende Pedro. Né? Não por questões religiosas, não foi por questões religiosas isso, foi por interesses políticos. Sim, com certeza. Porque quando ele mata Tiago, né, o povo se alegra. Opa, eu vou prender também Pedro. Depois da festa, e essa festa era incrível, né? Era a festa que estava comemorando a saída do Egito. Comemorando a Páscoa, a saída do Egito, né? E aí ele prende alguém que está pregando aquilo que simboliza toda a liberdade, né? A libertação, aquela saída do Egito ali. Então, ele usa o poder do Estado para atacar a igreja. Então, a igreja hoje ela tem que ter discernimento, a nossa liderança tem que estar muito focada para não andar de mãos dadas com o Estado, porque o Estado ele tem as suas regalias, as suas preferências. Né? Inclusive na Idade Média, como eu já falei aqui, o Estado foi um grande problema para a igreja. Né? A igreja ela foi muito bem até se unir com o Estado. Na Idade Média, quando ela se uniu com o Estado, foi o grande problema da igreja, né? Essa junção com o Estado é muito perigoso. Então, o Brasil, por exemplo, nós temos o Estado laico, né? Não tem uma religião oficial, então a gente tem que viver paralelo, separado, né? O Estado para lá e a igreja para cá. Se misturar, pode ter certeza que dá problema. Então, é o que o irmão coloca aqui, né? Essa atitude aqui do Império Romano, representada aqui por Herodes, de matar Tiago e prender Pedro, realmente agradou os judeus. Né? Por quê? Porque ele queria agradar os judeus, ele queria trazer sempre esse apoio dos judeus para eles. Né? E os cristãos eram exatamente, como diz o pessoal, o bode expiatório, né? eram os cristãos. Então ele pega aqui Tiago, mata Tiago. Aqui eu quero até abrir um parênteses aqui também para falar sobre Herodes, porque essa questão do Herodes aqui é uma questão bem interessante. Porque a gente vê, professor, lá no capítulo 2 de Mateus, que lá Herodes morre. Né? Herodes queria matar Jesus e daqui a pouco Herodes morreu. Aí aqui aparece Herodes de novo, né? Para que o aluno e o nosso professor fique ciente, esse aqui é um outro Herodes. Né? Na verdade, haviam 6 Herodes, né? Que só que a gente pode contar na Bíblia. Então, esse aqui era o Herodes Agripa I. Esse daqui. Era o Herodes Agripa I, esse daqui. Então, o primeiro Herodes era o grande Herodes o Magno, né? Chamado Herodes o Grande. Esse morreu quando Jesus tinha 2 anos de idade. Reconstruiu também o templo. Foi esse aí que reconstruiu o templo. Então, quando ele morreu, a própria Bíblia diz que o anjo anunciou para José e Maria que ele havia morrido, né? Pode voltar agora que Herodes morreu. Bem lembrado. Então, quando ele morreu, seu reino foi dividido por seus 3 filhos, né? O Herodes Filipe, Herodes Antipas e Herodes Arquelau. Então, agora tem 3 Herodes. Esse Herodes Filipe logo foi tirado do cargo, porque era um rei fraco, né? O Herodes Arquelau ficou com Antipas.
E aí é que entra o caso de João Batista, né? Que a Bíblia diz que o Herodes estava com a mulher do outro irmão, aquele negócio todo, né? Então, o Herodes Antipas estava com a mulher de Herodes Filipe. Então, o que acontece? O Herodes Antipas mandou matar João Batista, né? Quando esse Herodes Antipas morreu, aí assume o governo esse aqui, o Herodes Agripa I. Foi exatamente esse aqui que mandou matar Tiago, né? E que mandou prender Pedro. Esse Herodes Agripa I aqui foi que morreu comido de bicho, que a gente acha a história dele bem logo na frente aqui, né? Esse Herodes morreu comido de bicho. Que bicho é esse? Vermes. Né? Esse Herodes aqui, a história diz que ele foi um dos homens que mais sofreu. Ele sofreu tanto aqui que a sua carne ela foi apodrecendo e ele foi sendo comido de vermes, né? Devorando a sua carne. Por quê? Porque queria honra para si, queria que o povo adorasse a ele, né? Então esse aqui era o Herodes Agripa I. Depois que ele morreu, assume o governo o outro Herodes Agripa II, que Paulo comparece perante ele já em Atos, também a gente vai ver isso mais na frente. Então, só para a gente ver essa questão dos Herodes, para que não possa confundir, né? Para que não confundir as coisas. Esse Herodes que mandou matar Tiago aqui era o Herodes Agripa I, né? Que manda matar Tiago e manda prender Pedro. E aí, milagrosamente, Pedro escapa da prisão, né? A igreja diz que a Bíblia diz que a igreja estava orando, nós vamos já ver isso mais na frente, a igreja orando, né? E o anjo tirou ele da prisão, né? E eles não acreditavam em anjo. Sim, mas exatamente o anjo foi que tirou Pedro da prisão. Então vamos lá. O terceiro subtópico aqui, a igreja enfrentará oposição. Eu vou ler esse ponto que eu achei interessante. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, e aqui o irmão fez questão de mencionar bíblico, cristianismo bíblico, né? Bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, é claro, isso aí é natural. Mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar. Sim. Mas seu objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo das perseguições? Silenciar a voz da igreja. Como o senhor já falou aqui, professor, em vários âmbitos, essa perseguição vem, até de um modo legal, como o senhor já falou, né? Leis que são criadas para nos barrar. E tem muita coisa aqui que a gente não pode nem pregar mais, não pode falar mais, porque a gente é considerado preconceituoso e é considerado até crime já. Então, muita coisa a gente já tem que ir filtrando, porque senão a gente é barrado pelo Estado, a própria lei nos pune. Mas mesmo assim nós temos princípios a ser seguidos e como a igreja primitiva não abriu mão da mensagem do verdadeiro evangelho, nós também precisamos seguir o mesmo exemplo e também não abrir mão do verdadeiro evangelho, né? Inclusive eu quero ler aqui, eu marquei aqui o versículo 32 do capítulo 5, que aqui os apóstolos falando aqui do que aconteceu depois que eles foram presos, né? Eles falando aqui do evangelho de Cristo, aí diz assim, vou ler aqui o versículo 30, que diz assim, Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, da qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Diz assim, nós somos testemunhas. Né? Vocês mataram, e nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, veja só, os discípulos faziam questão de dizer que eram testemunhas de Jesus. Irmão, professor, nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Perfeito. Observe que aqui, rapidinho, só para mim passar para o senhor, aqui no versículo 28, veja o que os sacerdotes, escribas e fariseus, saduceus, falaram para eles aqui. Não vos admoestemos nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome. Estava proibindo. E eis que encher Jerusalém dessa nossa nova doutrina e quer lançar o sangue deste homem sobre nós. Veja, qual era a mensagem da igreja primitiva? O que eles pregavam, o que eles ensinavam? Exatamente isso aqui. Encheram Jerusalém, não de conversinha bonita, não de um evangelho inclusivo, né? Não de mensagem de autoajuda, não. Eles encheram Jerusalém aqui do evangelho puro, muito sabe? Forte, do evangelho cristocêntrico,
Tá? E aí ele diz assim, o que mais? Vocês agora querem lançar o sangue deste homem sobre nós. O que eles falavam? O que eles pregavam? O sangue de Cristo. A mensagem pregada pela igreja primitiva era exatamente o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, a crucificação, a mensagem da cruz. E isso nós não podemos abrir mão disso, professor, porque essa aí deve ser a nossa mensagem. Temos que ser testemunha de quê? De Jesus, de que ele morreu, ressuscitou, foi aos céus e voltará. Essa era a mensagem da igreja primitiva e também deve ser a nossa, né? Então, uma igreja fiel ao Evangelho, inevitavelmente, meus amados, ela enfrentará resistência. Sim. Porque o mundo rejeita aquilo que confronta seu pecado. Aí nós nos perguntamos, por que a igreja é perseguida? A razão principal é que o Evangelho ele é contracultural. Sim, sim. Não é isso, presbítero? Sim. Beleza. Então, ele confronta o pecado. Sim. E ele denuncia a injustiça. Ele também chama ao arrependimento e exalta a santidade a Deus. E é isso que nós estávamos falando nos bastidores. Como ele chama ao arrependimento, quando você se converte, quando eu me converto, então as minhas práticas, tudo aquilo que eu fazia de errado, eu passo a abandonar. Existe uma mudança, né? Exatamente. O mundo, ao contrário, o mundo, por sua vez, ele promove valores opostos, como que nós estudamos em trimestres anteriores, relativismo, egoísmo, ganância, os prazeres desenfreados, né? Então, isso gera um choque inevitável com a igreja. Não tem como. Sim, com certeza. Não tem compatibilidade entre o mundo e a igreja, porque Cristo diz assim, ó, no mundo tereis aflições. E no 15:18 de João, ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Sim, com certeza. Que nós falamos no começo, né? Ele é o fundador do cristianismo, foi o primeiro que foi perseguido, foi o primeiro que foi odiado, né? Depois, a igreja. Ele já orientou isso também lá em Mateus capítulo 5. Presbítero, me permita mais 30 segundos aqui. Então, como essa oposição se manifesta hoje para os nossos professores que irão ver o podcast, né? Através de leis que tentam limitar a pregação da palavra, muito bem colocado por você anteriormente. Sim. Também pela ridicularização da fé nos meios de comunicação, que a gente percebe claramente, né? Por meio de perseguições diretas em países intolerantes ou de maneira sutil, por pressões sociais e culturais. Mas a igreja não está sozinha. Sim. A igreja não está sozinha, tá? Deus sempre esteve com o seu povo. Então, não devemos nos assustar, presbítero Elias, com a oposição, porque ela faz parte da nossa caminhada cristã, a oposição. Não devemos negociar a verdade para ser aceito pela sociedade. Sim, com certeza. De modo nenhum. Então, devemos nos fortalecer como? Jejum, palavra e oração. Com certeza, obrigado, verdade. O tópico 2 diz assim, um anjo de Deus, né? Aquela questão do anjo que nós estávamos falando. O comentarista coloca aqui que não é algo estranho a presença de anjos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, né? Durante toda a história da igreja, a Bíblia mesmo diz que os anjos são para servir aqueles que amam a Deus, ou seja, para servir a igreja. Deus, né, colocou os anjos exatamente para isso. Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos alguns exemplos de que os anjos aparecem, né? Aí o irmão colocou aqui na libertação de Pedro, da prisão, né? A Bíblia diz lá que ele preso e a igreja orava. Vamos já ver essa questão da oração. A igreja intercedia por Pedro e aparece, portanto, um anjo, pega pela mão dele e leva para fora, sai abrindo os portões, né? E Pedro, quando se vê, está lá na rua já, lá fora, né? E aí o anjo fala para ele o que era para ele fazer. Então, na prisão de Pedro, com Filipe, na sua missão evangelística, com o centurião romano, Cornélio, com o apóstolo Paulo em alto mar. Então, coloca vários exemplos aqui de que é natural no meio do povo de Deus sempre essa questão de anjo. Não é que a igreja adore anjo, a igreja não adora anjo, mas assim, os anjos estão para nos servir, né? Para trabalhar, para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, né? Então, quando ele envia o seu anjo, a Bíblia diz, né? E aí o anjo vem e faz o seu trabalho, né? Ótimo, os anjos estão para nos servir. Sim. O escritor aos Hebreus, primeiro capítulo, versículo 14, ele diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sim, com certeza. Então, em Atos, os anjos aparecem várias vezes, são essas que você já mencionou aí.
Agora, no caso, presbítero Elias, no caso dos apóstolos, Deus enviou um anjo para abrir as portas da prisão, né? E Atos 5:20 diz que todas as palavras desta vida, isso aqui são instruções, tá? Instruí-los para continuar pregando. Todas as palavras desta vida. Então, a proteção, tá, meu querido professor, a proteção não era apenas física, era espiritual, era ministerial. Deus os libertou para dar continuidade à missão. Tanto é que você já colocou anteriormente aí. Quando eles saíram, a primeira coisa que eles foram fazer foi o quê? Pregar. Sim, com certeza. A responsabilidade deles, né, que eles sabiam que tinha exatamente com a missão que Deus havia dado a eles. Então aqui diz a intercessão da igreja. Aqui o irmão vai falar aqui, o comentarista colocou aqui, questão da oração. E ele até coloca aqui, é interessante a gente ver aqui, que quando a igreja orou por Pedro, Pedro foi solto. Aí, só que Tiago não. Tiago não foi solto, Tiago foi morto. A Bíblia não dá detalhe acerca de como Tiago foi morto, né? Quais circunstâncias se prenderam ele primeiro, como é que foi os detalhes, não. Diz que Tiago foi morto, Herodes mandou matar ele, né? Não se sabe como. Mas, com certeza, a igreja também orou por ele. Só que Deus não tirou Tiago da prisão, né? Tiago foi morto. Então, mas mesmo assim o irmão encoraja aqui, dizendo que a igreja mesmo assim deve orar, porque Deus tem um propósito com todas as coisas, né? A morte de Tiago, irmão de João, é mencionado anteriormente, e não temos explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi liberto, né? Mas, contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-o, olha, isso aqui é muito interessante, a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Porque, veja só, Tiago já havia sido morto, agora prende Pedro, né? Aí a igreja, não, peraí, vamos embora apertar aqui a coisa, né? Porque senão vão matar Pedro também. Aí a igreja foi com toda a força, a Bíblia diz que eles oravam unânimes, orando, né? E Deus ouviu a oração da igreja, né? A gente já viu muitos debates acalorados, né? Sobre essa situação, né? Essas circunstâncias aí. Por que Deus livra um, e não tira livra o lá outro da prisão e tudo, e deixou o outro morrer? Que sim, Deus é sim, esse, né? Sim. As pessoas ficam questionando, que Deus é esse? Meu amado, eu quero te dizer que a soberania de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Quem somos nós para julgar, presbítero Elias, a soberania de Deus? Jamais. Então, Tiago já havia sido executado aqui, está lá no 12:2, né? E agora Pedro está prestes a ser julgado e possivelmente morto. Então, diante disso, bem colocado por você, o que a igreja faz? Reuniu para orar. Ela não se reuniu para reclamar. Sim. Ela não se reuniu para outras coisas, para fazer um motim, para fazer uma manifestação. Ela se reúne para orar. A igreja não se reúne para planejar uma fuga. Aí, um foi morto e o outro está preso. Então, bora aproveitar, bora fugir, que ainda dá tempo. Não, ela não se reúne para isso, né, presbítero? Ela se reúne para orar. E Deus responde com um milagre, né? Está no 12:7 aqui. Um anjo libertou Pedro da prisão. Você já colocou aí, mas eu vou repetir para que fique bem enfatizado para os nossos professores. Quais são as características dessa oração? A oração era contínua, né? Então não foi um pedido feito apenas uma vez. A oração foi coletiva, presbítero. Foi a comunidade unida que intercedeu por Pedro. A oração foi fervorosa. A fé da igreja moveu os céus e trouxe resposta. Aí eu pergunto, meu querido presbítero Elias, nós estamos dentro desse perfil? A igreja hoje está dentro dessas características, né? A oração da igreja, ela tem poder para mudar situações impossíveis. E às vezes a gente fica muito alheio a essa situação, né? Então, Deus valoriza a oração unida do seu povo. Com certeza. A oração em conjunto, né? Então devemos orar uns pelos outros, tá? Sim, com certeza. Aqui, a oração, presbítero, ela é uma ferramenta mais poderosa que a igreja possui contra a perseguição. A igreja que ora move o céu. E Deus responde quando o seu povo clama por fé. Tem uma frase, que eu tenho certeza, talvez você lembre o autor.
Ele diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Sim. Então nós ficamos nos perguntando, por que a igreja não faz mais, não acontece tanto milagre dentro da igreja? Ou não há manifestações de línguas e tal? Essa frase, ela sintetiza isso. Pouca oração, né? Pouca oração. Obrigado. Com certeza, é verdade. Aí o irmão até coloca que não devemos subestimar o poder da oração. É que às vezes a gente, professor, não se atenta para a grande arma que nós temos. A gente acha que a gente está desarmado. Não, a oração, como o senhor já falou, é a maior arma que existe. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, presbítero. Na verdade, a maioria dos crentes está desarmado. Sim. Está desarmado. Você falou e a gente acha, sim, mas a maioria está desarmado. Porque sim, hoje a gente percebe claramente que a maioria não quer nem ir para a EBD, que é para ele crescer sim, na graça, no conhecimento, e acaba sendo desarmado. Sim. Não vai para o culto de oração, né? Culto de oração dá meia dúzia de gente, aí fica desarmado, é verdade. Então vamos lá, para nós encerrar já o terceiro tópico, a igreja destemida. Então veja só, essa igreja que sofria perseguição, né, que era presa, né, que passava por tudo isso, mortos, aqui alguns até mortos aqui, no caso de Estevão, sim, no caso de Tiago, né? A gente vai estudar depois a história de Estevão na lição 9. Então, essa igreja, mesmo assim, era um povo destemido, não tinha medo, ia para cima, medo, né, como diz o pessoal, ia para cima, não abria mão do chamado que tinha, né, da convocação que o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso, professor, estava na mente deles, quando Jesus também falou, olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto seja revertido de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso estava tão vivo na mente deles, que eles não abriu mão disso, mas e por nada. Estava aqui passando por tudo isso, mas é o que a gente vai ver aqui. Mas eles estavam aqui, uma igreja destemida, testemunho com poder. Exatamente era o que eles faziam, né? Testemunhavam com todo o poder. Quando ele fala isso aí, testemunho com poder, aí vem para nós aqui. Então, o nosso testemunho, ele precisa ser revestido de poder espiritual e autoridade. Sim. Quem é que faz isso? Quem é que capacita? O Espírito Santo. É ele que faz o crente falar com sabedoria. É ele que faz o crente falar com ousadia. Sim. É ele que faz o crente falar com amor. Então, quando uma igreja prioriza a presença do Espírito Santo, o seu testemunho torna-se poderoso para transformar vidas. Sim. E tem uma frase também, não sei quem é o escritor, mas diz assim, ó, o testemunho mais forte não vem do conhecimento humano, mas da unção do Espírito. Sim, com certeza. Então, eles aqui davam testemunho forte, com poder. Os apóstolos, nós até falamos sobre isso, né? Depois que os apóstolos foram libertos, né? Naquela prisão lá pelos saduceus, eles já foram logo pregar, né? Ó, começaram a testemunhar da sua fé. A Bíblia diz que eles saíram à noite, né? Foram soltos por um milagre, e de manhã já estavam ensinando no templo, já estavam levando a palavra de novo, não se intimidaram, né? Começaram a testemunhar. Sim. Aí vem o segundo subtópico desse ponto 3, ó. Convictos. Eles testemunharam por quê? Porque eles tinham convicção. Convictos. Né? Então, nós vemos aqui a firmeza dos apóstolos diante das autoridades. Então, aí nós ficamos nos perguntando, olha só o que eu vou colocar aqui. Nós ficamos nos perguntando, é rebeldia ou não você se opor contra uma autoridade, né? Porque eles foram contra, né? Mas eles dizem o que no 5:29 de Atos? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Essa declaração deixa claro para nós que quando se tem uma fé convicta, os valores cristãos, eles são inegociáveis. Sim, sim. Eles são inegociáveis. Quem coloca Deus diante de tudo, ele não aceita pressão humana. E ele passa por cima de tudo isso aí. Pode ser política, pode ser religiosa, pode ser social. Quando ele tem uma fé convicta, ele passa por cima de tudo isso aí. Então, não é rebeldia, é obediência. Tá? Não é rebeldia de modo nenhum. Isso é obediência. É uma obediência para um chamado maior, porque a atitude dos apóstolos poderia
ter sido vista como um ato de desrespeito às autoridades civis ali. Sim, com certeza. Aí Paulo certamente não iria escrever Romanos 13:1, o outro que você citou ainda agora, né? Sim. Mas ali é um posicionamento ético, né? Um posicionamento espiritual de uma ordem que contrariava aquilo que Deus tinha determinado através do Espírito Santo. Então, nesse sentido, não é rebeldia, tá? Sim. Então, a fé verdadeira, meus amados professores, ela não é negociável, tá? Sim, com certeza. Nossos princípios não devem ser no sentido de agradar o mundo, deve ser no sentido de agradar a Deus. Então, precisamos estar preparados, precisamos estar posicionados para quando vierem as perseguições, as acusações, nós estarmos convictos, e aí nós vamos ter testado, como o senhor colocou na nossa conversa aqui nos bastidores, né? Com certeza. Vamos ser testados. Então, obedecer a Deus nem sempre será fácil, mas é sempre o caminho certo. Sim, com certeza. Pronto. Aí me lembra aqui lá de Mateus, né? Capítulo 5, Jesus falando sobre a bem-aventurança, ele diz: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Isso nós precisamos ter em mente isso, professor. E os apóstolos, inclusive, a Bíblia diz aí, né, que eles se regozijaram, ficaram alegres quando eles foram presos e açoitados, porque estava exatamente se cumprindo isso que Jesus havia falado na vida deles, estava sendo colocado em prática, né? Eles estavam passando por essa perseguição, foram presos, apanharam e agora estavam regozijados, alegres, porque estava realmente se cumprindo as escrituras na vida deles, né? Perfeito, perfeito. Com certeza. Então, quem vive para agradar a Deus não se vende para agradar aos homens. Sim, sim. Os discípulos falaram isso, não importa obedecer a Deus que os homens. Para nós concluir, a nossa conclusão, vou ler aqui para nós fechar. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. Isso aqui é importante para nós. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição da jornada cristã. E isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-los. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Até Isaías escrevendo, ele disse: quando passares pelo fogo, né? Quando passares pelas águas, ou seja, uma certeza de que a gente ia passar por isso. Não é um negócio assim que, não vai acontecer não, né? Mas se acontecer não, e vai acontecer. Você pode ter certeza que as perseguições virão e com toda certeza a gente tem que estar preparado para enfrentá-las, né? Então, concluindo, a perseguição, ela faz parte sim da nossa caminhada cristã, né? Mas nós não devemos nos surpreender com perseguição. Sim. No mundo tereis aflições. Com ali, certeza. quando os discípulos apanham e tal, e que eles saem alegres, né? Aí alguém poderia dizer: rapaz, esses camaradas são masoquistas. Apanha e ainda sai alegre assim. Festejando, né? Não sabe o valor do que é sofrer por Cristo. Paulo enfatizou isso nas suas cartas, né? Então, há um consolo poderoso, tá, para nós, para a igreja do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Sim, com certeza. Não estamos sozinhos. Diante da perseguição, nós somos amparados e capacitados pelo Espírito Santo, tá? Então, meus amados professores, nós não buscamos, diga isso na classe de vocês, não buscamos o sofrimento, mas também não fugimos por medo dele. Com certeza. Porque quem nos dá força, a nossa força vem do Senhor. Com certeza. Amém? Então é isso, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição. Muito obrigado a você que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda. Quero agradecer também aqui ao professor Pedro por nos trazer essa palavra abençoada, por estar conosco aqui compartilhando essas verdades tão lindas das Escrituras. Que Deus possa abençoar a todos e convidar você para frequentar a escola bíblica dominical. Vá para a escola dominical, né? Domingo, a escola dominical tem sido um grande instrumento de Deus para trazer as Escrituras à nossa mente, né? Então, professor Pedro, a escola dominical
deve ser um hábito de todo crente, né? Frequentar a escola dominical para que possa aprender mais da palavra de Deus, não é A isso? escola dominical, presbítero Elias, ela deve ser reavivada na vida do crente. Sim, sim. Porque é na escola dominical onde ele tem pleno poder de participação. Sim, Tá? com Onde certeza. ele pode participar, questionar, Sim, tirar as dúvidas ali. exatamente. E quero aproveitar aqui e fazer o convite, tá, para todos que vierem a assistir. Nós estamos ali na congregação Torre Forte, ali, com o Diácono Tomar. Venha participar conosco em qualquer uma das nossas congregações da Assembleia de Deus em Altamira, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente. Amém. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.